Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Perguntas e Respostas. Estamos aqui hoje com mais uma pergunta inédita, uma pergunta muito boa e que causa muita confusão no meio cristão. É uma pergunta aqui que traz para nós aqui uma certa nobreza em poder respondê-la, porque por mais que foi colocado apenas 2 tópicos, na verdade hoje você vai aprender aqui, e eu gostaria de convidar você a ficar até o fim desse vídeo, para você poder entender a pergunta que foi nos passada hoje. Foi justamente essa: qual é a diferença entre mandamentos e ordenanças? Então esta é a nossa pergunta do canal hoje, e nós iremos respondê-la para a nossa querida e amiga Érica, tá bom? Eu te aguardo para junto nós podemos navegar e podemos dar a ela uma resposta sobre mandamentos e ordenanças. Pois bem, para nós começarmos a responder essa pergunta, precisamos primeiro voltar lá em Gênesis capítulo 26, verso de número 5, ok? Gênesis 26, 5, lá diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis, ok? Agora veja, a Bíblia diz que Abraão obedeceu e guardou, correto? Vamos lá. Nos dias de Abraão, ainda não existiam aquilo que conhecemos como a lei, né? Como a Torá, como a lei de Moisés. Ainda não existia aquilo que conhecemos como os 10 mandamentos. Mas assim, a palavra diz que pela boca de Deus, Moisés obedeceu todas as coisas. Então aqui nós precisamos entender a diferença não é apenas de mandamentos, estatutos ou mandamentos e ordenanças, não é mesmo? Sobre os mandamentos e ordenanças. A verdade é que nos dias de Abraão, ele cumpriu sim toda a lei de Deus quanto aos aspectos de permissão e restrição. Ou seja, ele cumpriu mandamentos, cumpriu estatutos e cumpriu preceitos, tá ok? Por quê? Porque ainda não havia juízos e testemunhos, tá? E nós temos que lembrar que quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos esses 5 pontos. Nós temos mandamentos, nós temos estatutos, preceitos, juízos e testemunhos, tá? Então nós temos aqui 5 tópicos, nós temos 5 posições diferentes. E eu gostaria apenas aqui rapidamente de falar aqui cada uma delas muito rápido, só para você poder entender e a nossa resposta não ficar vaga, tá ok? Então vamos começar pelos mandamentos. Os mandamentos, conforme conhecemos, são os 10 mandamentos de Deus, ou a lei que Deus deu a Moisés lá no monte, quando ele ali com seu próprio dedo escreveu os 10 mandamentos, ao qual ele mesmo diz que aquilo ali é a própria voz dele, ou é a própria boca dele, tá ok? Então aqui os 10 mandamentos, ali são mandamentos, tá bom? Agora, depois dos mandamentos, nós temos uma coisa que se chama estatuto. Vamos entender o que é o estatuto? Você entender? É o mesmo que ordenança, tá? Estatuto é o mesmo que ordenança. Agora veja, quando nós olhamos as Escrituras em relação a estatutos e mandamentos, né, nós temos que saber fazer essa diferenciação. Quando nós olhamos aqui o estatuto ou ordenança, existe um versículo lá em Deuteronômio, capítulo 11, verso 1, que diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardará os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos, tá? Alguns outros pontos, alguns outros textos
fica também de fácil explicação para você compreender. São, né, mais uma vez aqui, são algumas leis, e também você precisa entender que essas leis, aqueles que cumprem essas leis, ou essas ordenanças, ou esses estatutos, são abençoados conforme está escrito ali, naquela bênção, conforme naquele estatuto, naquela ordenança. Ou seja, não se aplica ali uma pena capital, tá? Alguns, é claro, são no sentido espiritual, mas na prática mesmo, estatuto e ordenança são, a prática deles é uma prática bem literal. Por exemplo, se você olhar para dentro das escrituras, você vai ver que a Bíblia diz, por exemplo, que você não deve misturar a lã com linho. Isso é estatuto ou ordenança, é a mesma coisa. A Bíblia diz que não deve colocar o jumento para poder arar a terra junto com boi. Isso também é uma ordenança ou um estatuto, tá? Lá diz que você não deve, por exemplo, acender, né, acender o fogo no dia de sábado. Veja, isso daqui é o quê? Uma ordenança. Lembra que uma outra coisa, a mulher nos dias do seu fluxo, né, da sua menstruação, o que fazia com ela? Afastava ela do arraial, lembra disso? Isso aqui é uma ordenança, tá? Isso aqui é estatuto, é ordenança, tá bom? Você tem aqui também a respeito da lepra, por exemplo, aquele que era leproso, né? Ia lá até o sacerdote, ele fazia ali, ele conferia, não é mesmo? E depois que ele conferia, o que acontece? Se fosse constatado a lepra, o leproso ficava afastado do arraial. Isso é um estatuto, tá bom? Isso aqui é uma ordenança, ok? Nós temos agora, só para a gente poder relembrar aqui, também o que? Os juízos. O que são os juízos? Veja só, para você entender o que é um juízo, tá? Vou te dar aqui um exemplo. Quando você olha para aquele mandamento, não matarás, ali você vê que é um mandamento, ok? Isso é mandamento, não matarás. Está lá dentro dos 10 mandamentos. Mas e quando uma pessoa matava? O que acontecia? Porque o mandamento diz, não matarás. Mas e quando ela matasse? O que acontecia com essa pessoa? Entrava então o que nós chamamos de quê? Juízos. Ou seja, o juízo aqui é justamente a punição referente à quebra do mandamento. Ok? Então isso é o que? Os juízos de Deus. E os juízos de Deus, eles vêm em conformidade para poder dar uma certa direção àquele que tanto obedecia quanto àquele que desobedecia o mandamento. Tá bom? O que são os testemunhos? Os testemunhos são bem legais porque geralmente a confusão é muito grande em relação ao testemunho. O testemunho, na verdade, você vai ver que todas as vezes que você olhar para os testemunhos, são aquelas leis que deveriam ser lembradas pelo povo, ou seja, elas deveriam servir de testemunhos. Quando você pega as festas, quando você pega a Páscoa é o que? É um testemunho. Festa das cabanas ou tabernáculo é um testemunho. Quando você pega a guarda do sábado, é um testemunho. Por que é um testemunho? Porque você vai lembrar que o sábado, né, ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver lá com além, né? Então, veja, você tem aqui o sábado. Por quê? O sábado, o que a gente encontra nele? O sábado a gente encontra descanso, é isso mesmo? Não, o sábado é muito além disso. O sábado é mais que um simples descanso. O sábado para o povo de Israel é um sábado de testemunho, ou seja, para eles recordarem que foram escravos no Egito e agora são o quê? São livres. Então isso são o quê? Testemunhos. Então nós temos aqui as 5 maneiras ou as 5 faces quando olhamos para dentro de todo esse aglomerado de mandamentos e leis. É todo esse mandamento,
preceito, juízo, testemunho. Tudo isso é que compõe os 613 mandamentos que nós conhecemos. Ok? Por quê? Nós temos aqui a lei, que são os 10 mandamentos, porém nós temos o que conhecemos como 613 mandamentos, tá? Isso aqui compõe essas 5 observações que eu falei aqui com vocês. Lembrando, quais são as 5? Mandamento, estatutos e ordenanças, preceitos, juízos e testemunhos, ok? Então a diferença, propriamente falando, né? Propriamente falando aí, a diferença de mandamento e ordenança, mandamentos são os 10, é aquela lei dos 10 mandamentos. Mas como olhando para as ordenanças, tá? Quando a gente olha ali, qual que é a ordenança? A ordenança é a mesma coisa de mandamento? Não, não é a mesma coisa de mandamento, tá? Mas a ordenança, e é o mesmo que estatuto, né? A ordenança, veja, a própria palavra aqui, ela dá o entendimento, é uma ordem. Como eu citei aqui, Deuteronômio 11:1, né? Amará o Senhor teu Deus e guardará o preceito. Ou seja, isso aqui é uma ordenança, isso é um estatuto. Outra coisa, lembra lá de Deuteronômio capítulo 6, quando a Bíblia vai explicar capítulo 6, 7, 8 ali, tem um trecho que diz assim que deveria ensinar o filho ou os filhos, né, a lei do Senhor, todo o testemunho do Senhor, tudo que saiu da boca do Senhor e principalmente a saída do Egito e a entrega da lei, ok? Deveria ensinar o quê? Pelo caminho, andando, sentado, em casa, deitado. Isso aqui é o quê? É uma ordenança, tá ok? Então a diferença propriamente de mandamento e ordenança são essas, tá bom? Queridos, então eu espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo aqui da nossa série de perguntas e respostas. Mais uma vez eu te peço, se você não for inscrito do canal, se inscreva, tá? Ative aqui o sininho, porque pelo menos 3 vezes por semana estaremos aí postando novos vídeos, colocando aqui para vocês perguntas que cada vez mais são perguntas profundas e que requerem de nós uma certa observação para respondê-las. Lembrando que todas as perguntas serão pautadas nas Escrituras. E eu deixo aqui em aberto para te dizer que este canal é de cunho informativo, educacional. E claro, se me vierem com perguntas que não são de cunhos cristãos e bibliológicos, claro que eu também vou tentar responder na medida do possível, se assim eu estiver capacitado para isso. Queridos, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.